Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Rafael perdoa o pai e Fernanda e ele vão morar na fazenda. Graças a informações de Edgar, Fernanda faz uma denúncia anônima contra a empacotadora. E Otávio tem o seu negócio fechado. Isabela vai inventar que está grávida. Qual será a reação da Fernanda com essa notícia? Tsubaki, o sócio de Otávio, não quer mais fazer negócios com ele. Furioso, Otávio manda Carmelo matá-lo. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Desalmada, no resumo semanal de 12 a 16 de setembro. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 12 de setembro. Fernanda se preocupa com Rafael e vai atrás dele. Júlia conta para Letícia que Germán lhe deu o divórcio. Fernanda fica apavorada ao ver Otávio. Se recorda da noite em que Santiago foi assassinado. Pensa que Otávio vai fazer algo com Rafael e diz para ele não se atrever a fazer mal ao marido dela. Francisca diz a Maria que não vai permitir que ela se case com Pietro para fazer parte daquela família tão imoral. Rafael pede para Fernanda ficar calma e diz que o pai não vai machucá-lo. Otávio diz que quer falar com Rafael e que não estaria ali se não fosse importante. Rafael diz para o pai ter cuidado com o que vai lhe dizer, porque dessa vez ele não vai tolerar nada. Erasmo pede para dormir na casa de Luiz e ele o manda dormir no quarto de Marcela, porque é o único lugar que sobrou. Fernanda pega a espingarda e fica escondida, escutando a conversa entre Otávio e Rafael. Otávio diz a Rafael que não foi brigar, que sabe que se comportou mal com ele, mas de todo o coração lhe pede desculpas. Rafael agradece o pai, diz que sabe que ele é muito orgulhoso e que é difícil para ele falar assim. Otávio pergunta se já está tudo esquecido então. Rafael diz que não, que já disse que Fernanda é sua família e ele também a ofendeu demais. Rafael diz que com quem o pai tem que se desculpar antes de qualquer outra pessoa é com a sua esposa. Fernanda se aproxima deles. Otávio diz a Fernanda que nos negócios é implacável, mas com o filho ela está vendo, ele dobra as mãos. Otávio diz que não quer perder o filho e reconhece que ele escolheu bem aquela que será a mãe dos filhos dele, os seus netos. Rafael diz a Fernanda que o pai foi fazer as pazes. Otávio diz que quer que eles vá morar na fazenda e o chama para irem de uma vez. Fernanda pergunta se Otávio não acha que aquilo é algo que ela e o esposo devem discutir e o chama de sogro. Rafael diz ao pai que amanhã Fernanda e ele lhe darão uma resposta. Otávio se aproxima de Rafael, diz que eles são uma família e vai embora. Rafael pergunta a Fernanda por que o pai dele a deixa tão nervosa. Fernanda diz que não quer falar mais do Otávio, só quer estar bem perto dele. Davi leva a Clara para um hotel em Santana. Davi diz que está disposto a enfrentar os pais por ela, assim como Rafael fez por Fernanda. Clara diz que não quer aquilo para ele. Letícia fica feliz quando Otávio diz a ela que pediu desculpas a Fernanda e Rafael e os chamou para morar na fazenda. Rafael diz a Fernanda que está feliz pelo pai ter ido se desculpar, mas não gosta da ideia deles irem morar na fazenda. Fernanda tenta convencê-lo a aceitar o pedido de Otávio. Fernanda diz que sabe que ele ama os pais e a felicidade dela não estará completa se vê que ele está sofrendo por alguma coisa. Fernanda diz que eles têm toda a noite para pensarem, mas que agora, que ele a deixe demonstrar o quanto ama. Júlia diz que Otávio quer ter Rafael e Fernanda na fazenda, porque isso convém. Otávio diz que o preço que pagou por se humilhar não é nada comparado com tudo o que ele vai conseguir da Fernanda. Bicho nojento, porco infeliz, chamantão escroto. Gabriel desce para pegar um pedaço de bolo e dá de cara com Rosalina. Os dois começam a conversar, pinta um clima entre eles e os dois ficam sem graça. Pela manhã, Fernanda chega à fazenda só e diz a Otávio que Rafael continua magoado com ele. Letícia chama a Fernanda para tomar café e diz que Francisca preparou o prato preferido dela e que souberam por Joana qual era. Marcela pensa que passou a noite com Luiz e fica surpresa ao ver que é Erasmo que está na cama dela. Erasmo disse que ela o convidou, mandou ele entrar, não ligar a luz e se enfiar na cama dela sem dizer nada. Furiosa, Marcela expulsa Erasmo do seu quarto. Júlia conta para Isabela que Otávio pediu para Rafael ir morar na fazenda com a caipira da Fernanda.
Fernanda mostra a Letícia a certidão de casamento e diz a Otávio e a ela que pediu a Rafael para se casarem com separação de bens, porque quis deixar bem claro que ama o filho deles e não o seu dinheiro. Letícia diz que desde o dia que falou com Fernanda no rancho, ela a convenceu do amor que sente por seu filho. Letícia diz que agora o que mais lhe faria feliz é que Otávio e Rafael se reconciliem logo. Fernanda diz a Letícia que vai falar com Rafael e vai tentar convencê-lo a se reconciliar com seu sogro. Rafael chega e diz que se Fernanda foi à fazenda por amor a ele, ele deveria estar ao lado dela. Rafael agradece Fernanda por entender como seus pais são importantes para ele. Otávio se levanta, abre os braços e diz: "Meu filho, por favor." Rafael abraça o pai. Letícia fica muito feliz. Otávio não tira os olhos de Fernanda. Fernanda se alegra por ter alcançado seu objetivo. Rosalina se sente mal e Marcela aconselha Luiz a levá-la ao médico. Rosalina diz para Luiz não se preocupar, que só está com o estômago ruim. Joana pergunta a Miriam o que Luiz decidiu fazer com César. Miriam diz que Luiz achou melhor manter César por perto para vigiá-lo. Rafael não está convencido se deve voltar a morar na fazenda dos pais. Fernanda tenta convencê-lo. Ela diz que está surpresa com a boa vontade do pai dele de aceitá-lo em sua família. E além disso, a mãe dele é um encanto e os apoia. Fernanda diz que pensou que Rafael queria viver na fazenda e ela concorda plenamente em morar lá com ele. Mas, para ela, qualquer lugar é bom, contando que ele esteja nele. Rafael pergunta se ela tem certeza. Fernanda diz para eles tentarem e se não se sentirem confortáveis, então voltam para o rancho. Rafael diz aos pais que já conversou com Fernanda e eles decidiram viver lá por um tempo, mas se verem que não funciona, vão embora antes que haja algum outro problema. O touro toscano, todo animado, diz a Rafael: "Meu filho, isso não vai acontecer." Depois, o nojentão escroto olha bem para Fernanda e diz: "Estaremos todos em paz." Otávio pega a corrente com o pingente de touro, coloca em Rafael e diz para ele aceitar como mostra de um amor inabalável. Fernanda se sente enojada, mas tenta disfarçar. Isabela encontra Rosalina se sentindo mal na frente da farmácia e pergunta o que ela tem. Rosalina diz que anda muito tonta e enjoada, pensou que era barriga, mas agora nem sabe o que pode ser. Isabela brinca que ela deve estar grávida. Rosalina fica surpresa e diz que pode ser isso mesmo. Isabela se oferece para comprar um teste de gravidez para ela. Rosalina faz o teste e dá positivo. Isabela sugere que ela faça um teste no laboratório para ter certeza absoluta. Como Rosalina não quer que ninguém saiba por enquanto que ela está grávida, Isabela se faz de amiga e diz para Rosalina ficar tranquila, porque ela vai dar outro nome no laboratório para fazer o teste, para que ninguém saiba o segredo dela. Depois, Isabela vai à recepção e dá o seu nome para fazer o teste de gravidez. Francisca manda Pietro se esquecer da Maria. Otávio fica surpreso quando Letícia conta a ele que o Germán já deu divórcio para Júlia. Fernanda comunica a Luiz e Joana que Rafael e ela vão morar com Letícia e Otávio. Terça-feira, 13 de setembro. Depois, ela avisa a César que já está feito e que a partir de hoje ela vai viver na fazenda O Primor. Isabela pede para Roberto ajudá-la a se vingar do Rafael e da Fernanda. Roberto se nega e diz que o Rafael não deve nada para ele e a Fernanda muito menos. Manipuladora, Isabela diz a Roberto que precisa se vingar e quando se sentir mais calma, segura novamente, vai contar para todos que sempre o amou e os dois se casarão. Roberto, trouxão, fica todo felizinho com o que Isabela diz e a leva para o seu quarto. Isabela diz que quer que ele seja o pai dos filhos dela. Letícia deseja que Rafael seja bem-vindo de volta a casa e diz que fica muito feliz por ele lhe trazer aquele presente de Nora. Otávio diz a Carmelo que tem os seus motivos para ter chamado Rafael e Fernanda para morarem na fazenda. E o principal é separar a Fernanda do seu filho. Rafael mostra a fazenda para Fernanda. Fernanda abraça Rafael, se machuca no pingente de touro e diz a ele. Rafael pede desculpas, diz que sabia que algum dia o pai lhe daria aquele pingente e que para ele representa a fortaleza do seu pai. Rafael diz que agora vai usá-lo como símbolo da sua reconciliação com o pai.
Fernanda fica desconfortável, inventa uma desculpa e sai correndo. Preocupada com Roberto, Ângela pergunta em que negócio ele se meteu para ganhar tanto dinheiro. Roberto diz que é em um negócio de gados, mas pede para ela não dizer nada para Otávio, porque se o patrão souber, ele poderá ter problemas. Ângela não acredita nele e diz que espera que o que ele esteja fazendo por Isabela vale a pena, em troca dele sacrificar sua liberdade e, acima de tudo, perder os seus valores. Roberto diz que Isabela o ama, que ninguém acredita nele, mas ele vai acabar casado com ela. Rafael e Fernanda decidem ir para a piscina. Otávio não consegue tirar os olhos de cima de Fernanda. Fernanda passa bronzeador nas costas de Rafael. Otávio não tira os olhos do corpo dela. Júlia diz a Otávio que deve ser muito difícil para ele ver a Fernanda, depois de todos os problemas que ela causou com os pequenos produtores e Rafael. Otávio diz que por isso convém a ele que Fernanda fique na fazenda, porque a tendo por perto, ele poderá controlar tudo o que ela faz. Rafael e Fernanda conversam felizes e se beijam, e isso faz Otávio ficar se corroendo de ciúmes do filho. Chateado com o pai, Pietro recrimina e diz que por causa da história dele com as suas 3 mulheres, a Francisco proibiu de ver a Maria. Enquanto Letícia, Rafael e Fernanda se divertem vendo algumas fotos, Otávio e Júlia se pegam no escritório dele. Otávio vê Fernanda em Júlia, a beija com vontade e depois diz: "Meu amor, você me deixa louco, eu não posso te tirar dos meus pensamentos." Júlia bisca devassa, fica se achando, pensando que Otávio precisa dela. Eufórico, Davi diz a Clara que já conseguiu todas as assinaturas para ser candidato independente a prefeito. Otávio vai ao quarto de Rafael e pergunta se ele e Fernanda precisam de algo. Os dois dizem que estão bem. Otávio abre os braços e diz que então não lhe resta nada mais a não ser dar as boas-vindas oficial à sua querida nora fazenda. É um demente sem noção mesmo. Aff. Fernanda tenta se controlar e diz que a melhor recepção foi que ele se reconciliou com Rafael e lhe pediu perdão. Otávio sai e Rafael pergunta por que Fernanda não abraçou seu pai. Fernanda disfarça, diz que está de biquíni e não se sentiu à vontade. Isabela diz à mãe que tem certeza que não há nada entre Ângela e o seu pai. No dia seguinte, Fernanda vai ao rancho e diz a Joana que não quer matar Otávio, só precisa conseguir provas contra ele. Joana pergunta se ela já encontrou alguma coisa. Fernanda diz que não é simples, que primeiro tem que se adaptar à presença de Otávio e saber o que procurar e onde deve procurar. Joana aconselha Fernanda a sair da fazenda antes que seja tarde demais. Fernanda diz que não pode, admite que tem muito medo, mas jura à amiga que vai superar, porque agora que reviveu tudo, é muito mais forte a sua sede de justiça. Mateus reclama por Fernanda e Rafael terem ido morar na fazenda do Primor e disse que ela iria virar as costas para eles. Fernanda se irrita e pede para Mateus ir embora, se não acredita na palavra dela, antes que eles terminem mal. Otávio procura Isabela, diz que Fernanda já está morando na fazenda e, em tom autoritário, manda ela não voltar a aparecer lá. Quarta-feira, 14 de setembro. Isabela diz que não é boba e sabe que ele está fazendo aquilo pela Fernanda. Otávio diz que não está fazendo por nenhuma das duas, mas por seu filho Rafael, que é sua prioridade. Letícia empresta dinheiro para Rafael e Fernanda investirem no rancho. Luiz procura Francisca e pede para ela não julgar o seu filho por causa dos erros dele. Francisca diz que se Luiz ama tanto o filho como diz, que primeiro coloque sua vida em ordem com suas mulheres e depois eles conversarão. Rosalina pergunta a Isabela se o resultado do exame já ficou pronto e em nome de quem ela colocou. Isabela desconversa e diz que vai com ela para pegarem o resultado. Fernanda fica apreensiva quando Carmelo diz que Otávio quer falar a sós com ela. Luiz arruma a mala de Marcela e diz que quer ela fora da casa dele, porque o seu filho não tem que pagar por seus erros. Otávio diz a Fernanda que agora o seu cavalo Marajá é dela, é seu presente para ela. Fernando o agradece, mas diz que não pode aceitar. Otávio diz que é um homem justo e aquele cavalo pertence a ela, já que o Rafael o perdeu quando apostou com ela. Esse porco pensa que a Fernanda vai se vender para ele, bicho imundo.
Fernanda diz que Rafael já lhe pagou quando trabalhou para ela em seu rancho. O padre não descobre nada sobre Clara, o que deixa Martina irritada. Otávio diz que Fernanda já lhe demonstrou que não é interesseira e pergunta o que precisa fazer para que ela confie nele. Fernanda diz que, para começar, ele deve ser honesto, justo, com ações e não com palavras. E, para começar, poderia pagar melhor os pequenos produtores. Mas diz que acha que é melhor manter em distância. Otávio diz que sobre os produtores ele pode ver e vai se aproximando dela. Nesse momento, Rafael chega. Otávio disfarça e diz a Rafael que ele tinha razão, que não há forma de convencer Fernanda que as intenções dele são boas, nem mesmo lhe dando um marajá de presente. Rafael fica surpreso com a atitude do pai e brinca que vai ficar com ciúmes, pois ele nunca quis lhe dar o marajá. Otávio sorri e diz que dando o cavalo para Fernanda tá dando para ele também. Luiz leva Marcela para morar e trabalhar com Gabino. Fernanda encontra Edgar na fazenda. Ele diz que espera que ela já tenha o perdoado por tudo o que aconteceu. Fernanda diz que ele a pegou de bom humor e por isso ela não vai pedir a cabeça dele para o Sr. Otávio. Fernanda diz que precisa que ele a ensine como funciona tudo na empacotadora, mas diz que quer que aquilo fique só entre eles. Por Fernanda agora ser nora de Otávio, Edgar confia e dá com a língua nos dentes. Ele diz que é a mão direita de Otávio e está às ordens dela. Edgar comenta com Fernanda que Otávio quer que produzam ao máximo, mas alugou só 2 tubos, não a quantidade exigida. Edgar diz a Fernanda que se os inspetores chegarem, eles dirão que os outros tubos estão a caminho de uma estação de tratamento e que não estão mais poluindo o rio. Ângela se despede de Roberto para voltar para a capital. Ela diz que espera que ele continue estudando e se esqueça dessa ideia de conseguir dinheiro fácil. Deseja o melhor para ele e vai embora. Fernanda agradece a confiança de Edgar e diz que ele pode acreditar que o que contar para ela não sairá da boca dela. Fernanda diz que os dois serão muito bons amigos. Otávio chega e Edgar começa a falar sobre as ideias que tem para o seu cargo como prefeito. Otávio humilha Edgar, manda ele guardar as suas ideias e diz que quem decide como a campanha é gerenciada e depois o gabinete do prefeito é ele. Gabriel e Rosalina conversam. Ela sente confiança nele e acaba contando que está esperando um filho do Luiz. Rosalina diz que Luiz só tem olhos para Miriam e se descobrir que ela está grávida, não sabe o que ele faria, já que mandou a Marcela ir embora. Rosalina diz que o melhor será ela ir embora com seu filho, mas não sabe para onde ir. Gabriel se oferece para falar com Jona, para que ela possa ficar no rancho o novo amanhecer. Luiz avisa Miriam que já tirou Marcela de casa e diz que também vai fazer o mesmo com Rosalina. Luiz diz a Miriam que precisa dela e pede que ela volte a aceitá-lo como esposo. Martina conta para Júlia que Antônio se envolvia com moças jovens e as bajulava com dinheiro. Ela diz que Antônio é um pervertido e ela tem esses detalhes guardados em vídeo, caso ele queira deixá-la algum dia para desfrutar com outra a fortuna que os dois conseguiram. Júlia fica surpresa. Letícia pede para Fernanda ajudá-la a convencer Rafael a voltar a trabalhar com Otávio. Martina e Antônio ficam preocupados quando Davi diz que conseguiu muito mais assinaturas do que precisava e já solicitou seu registro como candidato independente. Isabela acompanha Rosalina em sua consulta. Rosalina vê que Isabela colocou o exame no nome dela e pergunta por que ela fez isso. Isabela dá desculpa de que colocou em seu nome porque Rosalina disse que ninguém podia saber que ela estava grávida. Rosalina fica agradecida a Isabela e nem se dá conta de que ela ficou com seu exame. Se referindo a Fernanda, Otávio nojento diz a Carmelo que quanto mais aquela fêmea fica difícil, mais ele fica obcecado e o seu sangue ferve toda vez que ela o despreza. Fernanda se encontra com César em uma parte da fazenda que ninguém costuma ir. César diz que é bom que eles se vejam em segredo porque ele não pode ficar tanto tempo sem falar com ela. Fernanda pergunta por que ele disse aquilo como se eles fossem amantes. César diz que comentou porque eles estão se vendo escondidos do marido dela. Só por isso. Fernanda diz que lhe dói muito fazer as coisas pelas costas do Rafael. Fernanda então fala sobre a conversa que teve com Edgar e diz que a única coisa que eles devem fazer é uma denúncia contra Otávio para metê-lo em sérios problemas. Isabela mostra o exame de gravidez de Rosalina para a mãe e conta o seu plano para separar Rafael e Fernanda.
Fernanda pede desculpas a Rafael, mas diz que não pode ficar com ele, usando aquele pingente, porque a machuca. Rafael diz que eles farão um acordo. Ele usará a corrente de dia e à noite não, porque não quer que aquilo seja motivo de divórcio. No dia seguinte, Fernanda faz uma denúncia anônima contra a empacotadora. Otávio recebe a visita dos inspetores que dizem que só foi notificá-lo sobre a multa e o fechamento total da empacotadora. Otávio fica furioso, cuspindo fogo pelas ventas. Quinta-feira, 15 de setembro. Ângela diz a Isabela que já vai embora, agradece por tudo e lhe deseja o melhor. Por estar com ciúmes dela com Roberto, Isabela é muito fria com Ângela ao se despedir. Luiz procura Francisca, diz que já está resolvendo a vida dele e a mãe do seu filho será a única mulher em sua casa. Francisca diz a Luiz que dará um voto de confiança a ele e que pode dizer a Pietro que ele já pode visitar Maria. Sem contar que Rosalina está grávida, Gabriel pergunta a Joana se Rosalina pode morar no rancho e diz que ela está com medo de que o Luiz atire da casa, assim como fez com Marcela. Joana permite e diz que se Rosalina quiser recomeçar de novo, lá é o melhor lugar. Germán sai para resolver o problema da empacotadora. Furioso com Edgar, Otávio manda ele sumir da frente dele. Pietro está tirando algumas fotos de Davi e Clara para a campanha dele. Clara fica desconfortável quando vê Flor e Esmeralda observando. Germán avisa a Rafael que a empacotadora foi fechada. Rafael fica preocupado, conta a Fernanda o que aconteceu e diz que vai ver se pode ajudar. Rafael diz a Fernanda que Germán disse que as perdas podem ser totais e o pior é que eles podem perder o seu principal cliente. César chega no rancho e Fernanda, muito feliz, diz a ele que o golpe que deram em Otávio foi muito mais forte do que eles pensaram que seria. Feliz com a notícia, César abraça a Fernanda. Rafael chega na empacotadora, vê Isabela e pergunta o que ela está fazendo ali. Isabela diz que precisa falar com ele urgente, porque os dois precisam tomar uma decisão, e mostra o resultado do exame de gravidez para ele. Surpreso, Rafael pergunta se ela está grávida. Isabela diz a Rafael que fez as contas e sabe que engravidou dele quando ele estava se recuperando na fazenda. Isabela se vitimiza e diz que precisa que ele ajude a decidir se quer que aquele filho nasça ou não. César diz a Fernanda que ela precisa procurar os papéis das terras que Otávio roubou. César diz que nunca assinou os papéis da venda das suas terras e mesmo assim Otávio as tirou dele. Rafael diz a Isabela que é claro que quer que aquela criança nasça. Ele diz que Isabela pode ter certeza que aquele bebê terá todo o seu amor e ela vai contar sempre com todo o apoio dele de amigo. Mas quer que ela entenda que agora ele está casado. Gabriel diz a Rosalina que ela já pode morar no rancho se quiser. Rosalina diz que vai falar com Luiz primeiro para ver o que ele diz. Isabela agradece o apoio de Rafael, diz que vai esperar ele falar com a Fernanda e depois os dois voltarão a conversar. Pietro e Maria estão felizes porque Francisca permitiu que os dois namorassem outra vez. O inspetor pede para Otávio tirar todos os funcionários da empacotadora. Otávio fica furioso e Rafael tenta controlar o pai. A empacotadora é fechada. Rafael diz ao pai que eles vão resolver aquilo porque os toscanos ninguém os quebra. Otávio diz a Rafael que ali está o trabalho de 3 anos, todo o sonho da sua vida, e ele não vai permitir que aqueles infelizes o tirem dele. Rafael volta para casa. Diz a Fernanda que a situação da empacotadora é delicada e o pai voltou a pedir que ele trabalhe com ele. Rafael diz que não quer, porque tem um compromisso com o rancho dela e quer permanecer independente. Para ter acesso à empacotadora, Fernanda diz que não gosta de dizer isso, mas acha que ele deve aceitar. Fernanda diz que Otávio agora precisa dele mais que nunca e ele não pode deixá-lo só. Fernanda diz a Rafael que gostaria muito de ajudá-lo na empacotadora. Rafael pergunta se ela faria isso pelo pai dele. Fernanda responde que não é pelo pai dele, mas que está fazendo por ele. Rafael diz que Fernanda é incrível e que nada lhe dá mais medo do que decepcioná-lo outra vez. Fernanda diz que sempre vai estar com ele e o beija. Germán avisa Otávio que a empacotadora não poderá abrir até que ele cumpra uma série de requisitos, entre eles que tenha outra estação de tratamento e que seja grande. Otávio fica muito nervoso ao saber que a empacotadora poderá ficar fechada por meses.
Isabela conta a Roberto a mentira que inventou para Rafael, só para arruinar a lua de mel dele com a Fernanda. Roberto pergunta como ela pensa em manter essa mentira. Isabela diz que depois dirá que teve um aborto, e logo depois que tirar o dinheiro do Rafael, Roberto e ela construirão no terreno que ele tem para ficarem juntos. Esse Roberto é um mané mesmo, sempre cai na conversa dessa nojenta. Ô homem fraco. Otávio fica muito contente quando Rafael diz que a Fernanda pediu que ele o apoiasse. Rafael sai e Otávio, olhando a foto de Fernanda, diz que ela finalmente começa a ceder. Martina briga com os inspetores por terem fechado a empacotadora e diz que era só para dar um susto em Otávio. O inspetor pede desculpas a Martina por não terem avisado primeiro, mas diz que diante das provas era o que eles deviam fazer. Martina diz que vai resolver tudo, mas para começar, precisa descobrir quem fez a denúncia. Rafael diz a Davi que tem medo que a Fernanda o deixe quando descobrir que a Isabela está grávida. Rosalina diz a Marcela que já encontrou um lugar para onde ir, mas não sabe como vai se sair sendo mãe solteira. Marcela diz para ela não exagerar, porque não será a primeira e nem a última. Clara procura a Flor e pede para ela conversar com Esmeralda e as outras moças, porque o Davi não pode saber nada do passado dela. Flor aceita não dizer nada, mas diz que em troca, quando Clara for a primeira dama, terá que lhe fazer vários favores, porque o inútil do pai do Davi não lhe serve para nada. Isabela chega na fazenda e, com deboche, pergunta a Fernanda se elas podem conversar. Fernanda pergunta se ela quer entrar. Isabela diz que o que tem para falar a ela, qualquer lugar é bom. Isabela não consegue controlar o riso e Fernanda pergunta do que ela está sorrindo. Quando Isabela começa a falar, Otávio aparece muito irritado, perguntando o que ela está fazendo ali, se ele já disse que não era para ela ir mais na fazenda. Fernanda agradece a Otávio, mas diz que não era necessário que ele proibisse Isabela de ir à fazenda. Otávio sai e Rafael chega. Isabela diz que vai se retirar, porque imagina que Fernanda e Rafael têm muito para conversarem. Rafael se dá conta de que Isabela não disse nada a Fernanda e diz que quer que eles conversem sobre algo muito importante. Os dois são interrompidos por Luiz, que liga, pedindo para Fernanda ir ao restaurante dele com urgência. Luiz e Joana acusam César e Fernanda de estarem envolvidos com o fechamento da empacotadora. Fernanda diz que César não fez nada. Ela ficou sabendo por acaso que o Otávio Toscano continuava contaminando o rio e por isso o denunciou. Otávio manda Antônio avisar Martina que enquanto a empacotadora continuar fechada por estupidez dele, eles não terão um só centavo dele. Edgar vai à fazenda. Otávio diz que não quer ter mais problemas com seu sócio Tsubaque e mesmo com a empacotadora fechada, ele manda Edgar ir até lá e enviar o pedido para a Mega Super. Marcela pergunta se Luiz vai mandar Rosalina ir embora, mesmo esperando o filho dele. Luiz fica pasmo. Rafael conta para o pai que Isabela está grávida e diz que tem medo de que a Fernanda lhe peça o divórcio. Nesse instante, Fernanda chega e pergunta por que ela se separaria dele. Rafael então revela a Fernanda que Isabela está esperando um filho dele. Luiz pergunta a Rosalina se ela está grávida. Rosalina confirma que sim, mas diz que ele não precisa se sentir obrigado a ficar com ela e o seu filho. Luiz diz que Rosalina o fez muito feliz e agora sim os dois vão ter que se casar e ser uma família. Rafael diz a Fernanda que ficou sabendo da gravidez da Isabela ontem e estava esperando o melhor momento para contar ela. Fernanda diz que nunca há um bom momento para saber que o seu marido vai ter um filho com outra mulher. Rafael diz a Fernanda que vai se responsabilizar pela criança, mas a ama com toda a sua alma e não quer se separar dela. Furiosa, Fernanda grita para Rafael deixá-la em paz, deixá-la sozinha. Pietro diz ao pai que ele tem que dizer à mãe dele o quanto antes que a Rosalina está grávida. No dia seguinte, Fernanda reúne na fazenda Isabela, os pais dela, Rafael e os pais dele. Fernanda diz que o bebê não tem culpa e não deve sofrer pelos descuidos de seus pais. Fernanda diz que aquele filho vai crescer com todos os direitos de um toscano. Nisso, Isabela e Júlia Bisca pensam que conseguiram o que tanto queriam. Isabela diz que Fernanda é uma linda e agradece. Júlia diz que obviamente Fernanda vai dar o divórcio para Rafael, para que ele possa se casar com a mãe do seu filho. Sexta-feira, 16 de setembro.
Fernanda diz que Rafael vai cumprir com as suas obrigações como pai, mas ela não vai se divorciar, porque o amor que Rafael e ela têm vai além de tudo. Isso acaba com a graça de Isabela. A trouxa fica com a cara de tacho. Rafael diz que ama Fernanda com todo seu coração e agradece por sua atitude. Fernanda sai e Rafael diz a Isabela que ela conta com todo o apoio dele e a sua amizade. Sozinhas, Júlia diz que agora Isabela precisa engravidar, porque será a única maneira de conseguirem tudo de Otávio e Letícia. Isabela se surpreende quando a mãe diz que ela precisa engravidar do peão de qualquer jeito. Chorando, Fernanda conta para César que Isabela está grávida do Rafael. Fernanda diz que ama o Rafael, mas agora a Isabela vai estar ali, metida na vida deles. César consola a Fernanda e diz que lhe dói vê-la sofrer. Para mostrar a Otávio que é leal a ele, Edgar entra na empacotadora. Edgar é detido e, desesperado, liga para Otávio pedindo a ajuda dele. Rafael e Otávio chegam na empacotadora. Otávio aproveita que tem um jornalista na porta e coloca toda a culpa em Edgar. Otávio diz que seu empregado atuou sem a sua autorização e deve responder por seus atos, conforme a lei. Depois, Otávio se aproxima de Edgar e diz para ele ficar tranquilo, porque vai tirá-lo de lá. Mas avisa que se Edgar o entregar, ele poderá afundá-lo ainda mais. Edgar é levado preso. Fernanda conversa com Joana sobre a gravidez de Isabela. Fernanda diz a Joana que se ficou na fazenda é porque não quer que a Isabela se saia bem, porque se ela for embora, Isabela vai continuar envolvendo o Rafa pouco a pouco, então aí sim ela vai perdê-lo. O inspetor diz a Otávio que agora sim o negócio dele está em sérios problemas. Com esse mau comportamento, ele perderá o certificado de indústria limpa e também a permissão para jogar no rio parte dos resíduos. À noite, Rafael diz a Otávio que viajará no dia seguinte para a capital, pois falou com um amigo, que é filho de Vargas Lunas, e ele vai ajudá-los a resolver o problema da empacotadora. Isidro manda a Roberto se preparar, porque naquela noite eles vão roubar a fazenda dos Corcoeiras. Rafael diz a Fernanda que está muito agradecido pela forma como ela reagiu com a gravidez da Isabela. Muito chateada, Fernanda diz que sabe que ele vai ser um grande pai, mas que teria adorado que o primeiro filho dele fosse deles. Rafael diz que, como ela disse diante de todos, o amor deles vai mais além do que qualquer coisa. Fernanda diz que pensava isso, mas isso não passa de uma ilusão. Rafael tenta se aproximar e pede para ela não dizer essas coisas. Nervosa, Fernanda diz para ele não tocá-la, não atrever a voltar a tocá-la. Maria chega no restaurante de Luiz e diz que, como a sua avó não a deixa ver Pietro, ela fugiu de casa para viver com ele. Fernanda diz a Rafael que não deixou de amá-lo, que o ama muito, mas já tomou a sua decisão e pede que ele a respeite. Rafael diz que a decisão dela é extrema demais. Fernanda diz: extrema, Rafael? Estamos recém-casados e você está esperando um filho com sua ex-noiva. Isso sim é extremo, Rafael. E a única coisa que eu estou te pedindo é que você não me toque. Pela manhã, Rafael se prepara para sair de viagem. Diz a Fernanda que espera que quando ele voltar, ela se dê conta de que vale a pena lutar pelo casamento deles. Francisca se desespera ao descobrir que Maria fugiu de casa. Letícia tranquiliza Francisca e diz que vai ajudá-la a resolver as coisas com Maria. Letícia pede para Fernanda ajudá-la com Maria. Otávio chama Carmelo e Roberto e diz que o avisaram que foram roubadas 200 cabeças de gado da fazenda Corcoeiras. Otávio pergunta se Roberto não ouviu falar nada sobre alguma venda de gado clandestina. Roberto fica nervoso e responde que não sabe de nada. Carmelo diz que se tentarem roubar a fazenda de Otávio, vão ter uma surpresinha. Pietro pede para a mãe aconselhá-lo e diz que não está pronto para casar ainda. Miriam diz para ele falar honestamente com Maria e lhe dizer o que pensa e sente. Otávio diz a Tissubaque que o seu empregado de confiança o apunhalou pelas costas e roubou o dinheiro que ele iria usar para alugar outros tubos. Tissubaque não quer seu negócio envolvido em escândalos e diz a Otávio que a sociedade deles está terminada. Otávio diz que Tissubaque vai se arrepender. Com firmeza, Tissubaque diz que não e que mandará os seus advogados para terminar com a sociedade deles. Tissubaque vai embora. Otávio manda Carmelo segui-lo e provocar um acidente e se certificar que Tissubaque não saia vivo.
Pietro conversa com Maria, diz que a ama, mas eles ainda não podem se casar, porque eles precisam se conhecer melhor. Ele diz que vai levá-la de volta para a fazenda. Fernanda chega no restaurante de Luiz, querendo falar com Maria. Nesse instante, Pietro chega preocupado com uma carta na mão, dizendo que a Maria foi embora. Fernanda, Pietro, Miriam e Luiz saem à procura de Maria. Edgar sai da cadeia e vai se registrar como candidato. Martina também está esperando para fazer o mesmo. Otávio sai e os surpreende ao dizer que o líder do partido designou como candidato e eles estão falando com o próximo prefeito de chamá-lo. Furiosa, Martina jura a Otávio, por Cristo crucificado, que ele vai lamentar por ter deixado de lado. Na capital, Rafael se encontra com seu amigo José e conhece Brenda, que também está esperando para falar com Vargas Luna. Vargas Luna é o homem responsável por permitir que a empacotadora seja reaberta ou não. Rafael se compromete a cumprir todas as exigências para poder reabrir logo o negócio do pai. Fernanda avisa Francisca sobre o sumiço de Maria, mas diz que todos a estão procurando. Nervosa, Francisca derrama água na roupa de Fernanda. Brenda recebe uma ligação, a informando que seu pai sofreu um acidente e está muito mal. Rafael está por perto, vê que ela fica muito nervosa e se oferece para levá-la. Otávio diz a Fernanda que não importa o que aconteça, se ela confiar nele, ele fará com que todo mundo a respeite. Otávio diz que sabe que as coisas entre eles não começaram bem, mas isso pode mudar. Pede desculpas, mas insiste que Fernanda fale sobre ela para ele. Fernanda diz que já disse a ele que o que precisa é de muito tempo. Pede licença e sai, o deixando só. Fernanda está tomando banho. Sente que está sendo observada e sai do banheiro assustada. Otávio gemantão escroto se esconde para que ela não veja.